sobre planta, sobre como projetar, sobre a minha vida aí toda. Bom, enfim. Então, o que que vem esse paisagismo tropical? Deixa eu ver aqui. Pronto. Primeiro, o que que é o paisagismo? O paisagismo é toda essa parte externa que nós organizamos. E o paisagismo tropical é um estilo de jardim. E o que que tem no estilo do jardim tropical? Plantas com folhagens exuberantes, folhagens coloridas, bromélias, muita orquídea. E essas plantas tropicais gostam do que é quente e úmido, entendeu? Então, o paisagismo tropical, ele tem elementos que são as plantas tropicais, que no nosso país a gente tem a maior diversidade de plantas tropicais do planeta. A gente pode compor também no paisagismo tropical pedras, elementos sinuosos, né, formas orgânicas, madeira e etc. Então, o primeiro a gente precisa entender o que é o paisagismo para depois a gente entrar nas plantas propriamente dita. Então, eu vou ter que mostrar para vocês as plantas, porque não adianta a gente falar de paisagismo, só falar. Nós temos que mostrar algumas imagens para a gente poder entender o que tem nesse paisagismo tropical, que é tão maravilhoso. E como que começou o paisagismo tropical? Antigamente, o paisagismo começou lá, antigamente na Pérsia, antes de Cristo, enfim. E o paisagismo, quem implantava paisagismo era o pessoal da Europa, as pessoas que queriam fazer o quê? Praças. Antigamente a gente não fazia paisagismo nas nossas casas, antigamente eram praças, casa do rei, da rainha. Aqui no Brasil, o primeiro paisagismo que teve foi na casa do Dom Pedro II, que eu até tenho uma foto aqui que eu achei assim uma curiosidade para vocês, porque antigamente o jardim ele era clássico, eles eram simétricos, tudo tinha simetria, né? E quando a gente começou a trabalhar com paisagismo aqui no Brasil, foi a mesma coisa. E quem que descobriu toda essa história do paisagismo tropical? Foi o Burle Marx. O Burle Marx, ele não era arquiteto, ele era autodidata, ele era artista plástico. E por que a gente tem que citar Burle Marx? Porque foi ele que introduziu o estilo do paisagismo tropical no planeta, no mundo, foi ele. Por quê? Uma vez ele estava numa mostra, uma curiosidade, é uma história que eu acho bacana, eu sempre conto isso. Ele estava numa exposição de plantas, não sei se foi aqui no Brasil, se foi em Londres, ou era essa exposição que tinha em Londres, ela era itinerante, passava em vários países. E nessa exposição de plantas, ele se deparou com espécies maravilhosas que ele ficou fascinado. E ele viu que essas espécies eram nossas, nativas do Brasil. Então, o que ele começou a fazer? Aí ele começou a fazer expedições pelo nosso país. Então ele foi para a Amazônia, ele foi para o Cerrado, a Mata Atlântica, ele foi para todos esses lugares e foi colhendo espécies desses lugares e trazendo para o sítio dele no Rio de Janeiro, que por sinal eu tive a oportunidade de ir 2 vezes lá, é muito bacana lá. E ele, como ele era artista plástico, ele fazia esse trabalho da plasticidade, né, de quem trabalha com tela, quem é artista plástico sabe, só que ele fazia isso o quê? Com as plantas. Então foi ele que implantou esse estilo de paisagismo tropical no planeta todo, né? E o paisagismo tropical, ele tem essa característica de as plantas crescerem naturalmente. Tanto é que hoje eu vejo muito profissional fazendo, eu acho muito lindo, maravilhoso, só que a gente não pode ter pressa para esperar o jardim crescer. Não adianta a gente colocar assim, tipo, 10 espécies no metro quadrado, sendo que ela vai crescer tão naturalmente, e quando elas começarem a se desenvolver, uma vai sufocar a outra, e eu não sei se isso vai dar muito certo daqui a pouco. Entendeu? Então tá meio confuso isso. Então, o que é o paisagismo tropical? As plantas, elas tendem a se desenvolver no clima certo, que depois eu vou falar para vocês também que tipo de substrato tem que ter no solo para esse tipo de planta, etc. Então, eu vou mostrar aqui para vocês algumas espécies tropicais que eu separei aqui. Esse daqui foi, gente, eu vou mostrar esse projeto para vocês porque é muito divertido, ó. Esse aqui foi o primeiro projeto que foi feito aqui no nosso Brasil, que foi o primeiro trabalho de paisagismo no Brasil, ó, há 250 anos atrás,
que foi o projeto do Passeio Público do Rio de Janeiro, foi de 1773, pelo mestre Valentim. Olha como era o projetinho dele. Então, o que é esse projeto? Ó, ele é totalmente simétrico, tá vendo? Ó, ele é simétrico, não tem muita graça, uns pontinhos aqui de plantas, etc. Esse aqui eu achei até mais divertido, porque esse aqui, ó, esse projeto, ele foi feito por esse rapaz francês para o Jardim da Quinta da Boa Vista, a residência da família real, de Dom Pedro II. Ele é até mais orgânico, tá vendo? Eu achei super interessante esse projeto. Aqui tem o acesso da casa, né, que aqui é o palácio. E aqui, ó, bem orgânico, né, o estilo todo. Então, o que eu queria falar um pouquinho para vocês da Mata Atlântica? Então, o que acontece? Vou voltar aqui. Quando a gente está descendo para o litoral, a gente passa pela Serra do Mar. E a Serra do Mar é a Mata Atlântica. Então, é aquele tipo, é aquele clima, é aquele ecossistema que é um paisagismo tropical. Ele é quente e úmido. E você percebe ali na Mata Atlântica que todas as espécies, elas estão juntas. Então, quer dizer, você pode trabalhar com várias espécies no mesmo canteiro, porque elas respondem às mesmas características, elas precisam das mesmas características do clima e do solo. Então, você pode trabalhar com várias espécies no mesmo canteiro. Eu acho lindo, eu acho bacana, só que eu acho assim, para manutenção, talvez isso seja um pouco mais complicado. Porque vai crescer no meio mais mato, mais ervas, assim, que não, às vezes não fica muito agradável aos olhos num jardim. Eu, particularmente, eu acho que tem que ser um pouco mais organizado, né? Cada canteiro com a sua espécie, independente dele ser tropical ou de ser um jardim mais clássico, que talvez a gente fale sobre isso numa outra ocasião. Então, eu coloquei uma fotinho aqui da Mata Atlântica, porque é bem isso que acontece no paisagismo tropical, ó. A gente tem várias espécies, todas misturadas. Isso aqui é onde? É na Mata Atlântica. E eu até fiz uma observação também, porque aqui na nossa Mata Atlântica, na nossa Serra do Mar, a gente tem cerca de 20 mil espécies vegetais, sendo 8 mil endêmicas, 68 espécies de palmeiras, olha gente, 68 espécies de palmeiras, e 925 espécies de bromélia, quer dizer, só de bromélia, olha quantas espécies tem. E eu separei aqui, comecei pelo palmito. Por que o palmito, Celeste? O palmito, gente, é uma palmeira que eu amo e ela tá em extinção, entendeu? Então, quando a gente tá descendo a Serra do Mar, a gente vê essas palmeiras lá em cima, ó, é o palmito, tá? Ele chama Euterpe edulis e é o palmito que a gente come, que está praticamente em extinção. Então, eu vou mostrar aqui para vocês algumas espécies tropicais. Como eu falei, as espécies tropicais, elas têm as folhas grandes, elas têm folhas com cor. Então, eu vou mostrar algumas espécies, porque a gente tem muitas espécies tropicais. Então, vamos lá. Eu separei essa daqui. Essa espécie aqui, gente, é uma palmeira que chama palmeira laca. Ela é originária da Malásia, não é nossa, mas ela é tropical, porque lá nós temos também um clima tropical. Então, eu separei só essas duas palmeiras por enquanto. Aqui a gente também tem, olha a diferença da folha. Palmeira a gente tem vários tipos de folhagem, tá, gente? Você percebe que essa folha aqui, ó, ela é mais grossinha do que a do palmito, tá? Então, a gente consegue, essa daqui é uma areca. Ah, helicônias, a gente tem assim uma infinidade de helicônias, então tudo que é tropical, helicônia. O jasmim-manga também é uma planta tropical, então a gente pode estar trabalhando. O jasmim-manga é uma espécie maior, é um arbusto, é uma espécie arbustiva grande, tá? Então a gente pode estar trabalhando com jasmim-manga, e o jasmim-manga tem cor de rosa, tem branco, tem amarelo. Os filodendros, eles têm também uma infinidade de filodendros. Hoje está muito usando a costela de Adão. Agora é o seguinte, a maioria dessas plantas são de meia sombra. O que quer dizer meia sombra, Celeste? O cingônio. Meia sombra é o seguinte, essas plantas que têm as folhas muito grandes, elas evaporam muita água.
Então, meia sombra. Não adianta eu achar que meia sombra é tipo assim, meio dia de sol, meio dia de sombra. Não adianta eu colocar uma planta de meia sombra no sol da tarde. Ela vai esturricar. Então, se você coloca um filodendro, que é uma costela de Adão, ou um pacová, ou o xanadu, que também está usando muito, se eu colocar ele no sol da tarde, ele não vai ficar bonito. Entendeu? Você pode até colocar, mas é uma planta que não vai se desenvolver, ela não vai ficar bonita. E o jardim, para se desenvolver e ficar bonito, ele tem que estar no lugar certo. A planta tem que estar no lugar certo. Então, por exemplo, uma planta de meia sombra, você pode estar trabalhando com ela embaixo de uma árvore. Ou no sol da manhã, porque o sol da manhã é menos agressivo que o sol da tarde. Mas tem sempre que estar meio assim. Tem que ter uma sombrinha, ou de uma palmeira em cima, ou de uma árvore em cima, entendeu? Por isso que o paisagismo também é legal, você esperar ele crescer. De repente você já tem até algumas árvores no lugar que você vai fazer uma implantação de um jardim, você pode estar trabalhando com essas espécies. Ou numa sombra bacana também, tá? Porque tem planta que não pode nem um pouquinho de sol. Por exemplo, o cingônio não gosta de nem um pouco de sol, ele gosta de sombra. Tá? Então a gente tem que imaginar isso, que a maioria das plantas tropicais gostam de sombra e meia sombra. Olha, as calateias. Então, as calateias, gente, elas são folhagens mais baixas. As calateias vão chegar até mais ou menos uns 60 centímetros, ó. E todas elas têm as folhas desenhadas. Isso aqui é uma coisa maravilhosa de Deus, né? Ó, calateia, que mais? Aqui, ó, também eu deixei essa foto que eu achei bem interessante. Olha aqui. A gente tem nesse cantinho odontonema, palmito, samambaia e um filodendro aqui, ó. Tá vendo? Palmito é a folha, é a palmeira. A samambaia aqui no cantinho. Odontonema. A odontonema, por sinal, tem aqui no meu escritório, ó. Essa planta, gente, eu amo usar ela no meu jardim, por quê? Ela atrai beija-flor. E a odontonema, ela assim, a odontonema você pode pôr no sol, tá? A odontonema ela é uma planta tropical e ela ama sol. E ela atrai beija-flor. Então, às vezes eu tô aqui no escritório e eu plantei ela bem na frente aqui, né, da sala. É incrível. Vem muito beija-flor, tá? Vem muito beija-flor. Então, a odontonema é uma planta que eu gosto muito de usar. E tem aqui nesse espacinho, ó. Que bacaninha. Quer ver? Que mais que nós temos? Ai, gente, os crótons. Os crótons também são folhagens. Olha, coloridas. E você pode colocar o cróton no sol sem medo. O cróton é uma planta que ela vai chegar aí até 1,5 m, 2 metros. Então você pode mesclar. Olha esse que tem a folha dobrada. Folha dobrada. Essa aqui é outro tipo de folha. Esse é pintadinho. Esse é vermelho. Olha essa natureza, gente. Ela é maravilhosa. Então, os crótons você pode usar e abusar num jardim tropical. A licuala, eu gosto muito dela porque é uma palmeira de leque. O que quer dizer palmeira de leque? Ó, a folha é diferente. Chama folha, palmeira de leque. Nós temos várias palmeiras de leque, tá? Nós temos a Washingtonia. Olha o cingônio, que lindo, gente. Olha isso. Isso aqui é uma coisa maravilhosa da natureza. As helicônias, olha. Helicônia meia sombra também, tá? Bromélias. Ah, bromélia da dengue, da mosquito. Tem gente que fala que sim, tem gente que fala que não, tá, gente? Então, eu gosto, eu uso bastante. As helicônias, a rostrata é maravilhosa. Helicônia rostrata. Outra helicônia, ó. Tem milhares de helicônias. Essa aqui também ó, é uma helicônia, olha que flor linda. Aí o xanadu, como eu já falei pra vocês, que tá usando muito, é um filodendro. E ele gosta de uma meia sombra, tá? Eu coloquei na casa de uma cliente que bate o sol da manhã. E o que que acontece? Deixa eu pegar aqui. Quando você vai comprar planta de algum fornecedor, você tem que ficar de olho. Por quê? Se você compra a planta que vem do litoral, a hora que ela vai chegar aqui, até ela se adaptar, ela vai sofrer demais. Então, é interessante você comprar plantas de viveiros que produziu a espécie mesmo, que produziu a muda, porque daí ela já vai estar aclimatada. Por exemplo, eu aqui, agora eu tô em Jaú, Campinas, né? Eu compro planta em Limeira. Outros fornecedores que estão lá no... Agora eu também acho muito gostoso aquele... É um ceasa que tem em Olambra, chama Ceaflor. É muito gostoso lá, tem praça de alimentação, é sensacional. Então a maioria dos meus fornecedores estão lá.
Então é isso que eu ia te falar. A gente comprou o Xanadu, que não fui eu que comprei, foi a cliente. E eu não sei de onde veio o Xanadu que ela comprou. Eu falei, então vamos pôr no sol da manhã, pelo menos na fachada da casa. 50% desses Xanadus morreram. Eu não sei de quem que ela comprou. Então é isso que eu falo. Tem que ser procedente de algum lugar que você conheça, tá? Sempre quando você for comprar planta tropical. Aqui nós temos as alocásias, que também são maravilhosas. Eu tenho uma alocásia aqui, ó. Essa aqui é a alocásia, olha que linda. A alocásia, ela é um pouco delicada, viu, gente? A alocásia é legal você trabalhar com ela dentro de casa. Os filodendros, de novo, ó. Costela de Adão, costela de Adão. Costela de Adão gosta de uma meia sombra. E é isso que eu tô falando. Olha que lindo esse filodendro. Tudo filodendro. Esse aqui tem várias cores. Esse aqui é um cingônio. Esse aqui é um filodendro danteano. Não sei se esse... Não, acho que esse aqui tá errado. Não é danteano, não. Olha. Olha esse aqui que lindo. E tem o filodendro que eu acho que é mais que uma alocásia, né? Esse é o danteano, tá vendo, ó? Aqui. Ah, a estrelícia também é de sol, ela gosta bastante. Tem essa outra estrelícia. A licoala, novamente. A licoala é linda. E a licoala é uma palmeira de sombra. Geralmente, a gente gosta de trabalhar com ela em jardim de dentro de casa. Só que você tem que estar ligada na irrigação do terreno, do solo, para ela não ficar muito seca. E uma coisa que eu ia te falar... Toda planta que você trabalha com ela dentro de casa, você tem que molhar as folhas. Porque na natureza, as folhas recebem a água da chuva. Então, se você tem uma planta dentro de casa, você tem que borrifar a água sempre nas folhas, tá bom? Senão elas não vão dar certo. Aí você vai falar, eu planto planta dentro de casa, nunca dá certo. É exatamente por causa disso. Principalmente se ela tiver uma folha grande, como a licoala. Então, se ela tem uma folha grande, tenta também trabalhar com um vaso grande. Porque daí... Não adianta a gente imaginar só a folha e a raiz. A raiz, às vezes, é mais importante que a própria folha. A gente quer ver, né? Mas o que está enterrado, a gente tem que dar muito mais valor. Por isso que eu quero mostrar aqui para vocês também o tipo de substrato que tem que ter nesse vaso, ou na cova que você for plantar, né? Porque a importância da raiz é muito mais importante, você às vezes não vê. E às vezes você fala, ah, mas a minha planta tá feia, parará. Às vezes você pode estar plantando uma outra coisa junto com ela que não seja do mesmo tipo de solo que essa daí quer. Porque como é que funciona? Eu vou mostrar aqui alguns exemplos de jardim para vocês também. Quando você tem alguma planta que já tem um tronco no jardim, você vai trabalhar com o quê? Com uma forração embaixo. E essa forração geralmente ela tem uns 30, 40 centímetros. Só que essa forração tem que ter adaptação no mesmo solo que a planta maior. Senão não vai dar certo. Porque às vezes essa que está embaixo precisa de menos água do que está em cima, né? Então tem toda essa mágica aí que a gente tem que prestar atenção. Tá bom, gente? Senão não dá muito certo. Continuando aqui os nossos slides. Gente, eu amo fazer live, eu acho o máximo. Eu já sou velha, eu já tenho 60 anos de idade. Na minha época não existia essa coisa de live. Então eu curto. Sabe por que eu curto? Pelo seguinte. Eu gosto de planta. Minha profissão é arquiteta paisagista. E o pouco que eu sei, eu gosto de falar para as pessoas, né? E tem muita gente, às vezes, que precisa saber de algumas coisas e às vezes até tá trabalhando com isso, mas às vezes se esquece de algumas dicas, né? Então eu tô aqui realmente... E outra, nem tudo que eu falo também, às vezes, posso estar enganada, tá bom? Então, assim, o que eu falo é o que eu aprendi e já errei muito, tá? Já errei muito... E aprendi muito também nessa minha carreira aí de arquiteta paisagista. Então, e na minha época não existia celular, não existia computador. A gente fazia os projetos todos à mão. Tanto é que os meus projetos eu faço tudo à mão. Eu faço o estudo todo à mão, porque eu acho assim. E eu dou aula de desenho também para quem vai prestar vestibular, né? Porque eu acho muito mágico isso. Tem um monte de gente que fala assim, ah, eu não vou fazer arquitetura porque eu não sei desenhar. Gente, não tem nada a ver, sabe? Eu acho que você pode não saber colocar no papel a sua ideia, mas você consegue, saca? No curso que eu dou é exatamente por causa disso mesmo. A coisa mais difícil para quando a gente sai da faculdade, ou mesmo quando a gente começa a fazer a faculdade, conseguir pôr o que você tem na cabeça no papel, né? É muito difícil essa expressão. Às vezes é muito difícil, que nem para você montar um texto, você tem que ter bastante leitura, não é? Então você consegue montar uma redação porque você tem
Ai, me falta a palavra, enfim. Você tem bastante conhecimento, né? Conteúdo para você conseguir fazer. E para você colocar uma ideia no papel em forma de desenho, em forma de projeto, você tem que desenhar. Então, quanto mais você desenha a partir do risco, das ondinhas, você vai conseguindo ter essa interpretação. Isso é sensacional. Então, eu ensino as pessoas também, porque eu acho que a arquitetura é um estudo maravilhoso. Né? Você trabalha com o bem-estar da pessoa, você entra na vida da pessoa, você tem que ter muita sensibilidade para trabalhar com tudo isso, né? E você tem que ter também muito conteúdo, porque assim, às vezes o cliente, ele tem uma ideia, ele viu alguma coisa, mas você, como profissional, tem que entender como esse cliente é, como ele vive, como que é a família dele, para ele poder se sentir feliz dentro do lugar. Tem muita gente que não tá muito aí, né? Tem muito cliente que às vezes não quer, que às vezes tem cliente que usa a sala para como se fosse uma obra de arte, ninguém pode sentar às vezes, mas tudo bem, até aí é um detalhe dele. Mas mesmo a parte que ele vai usar, que ele vai curtir com a família, blá, 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 tem que entender isso, você tem que ter essa sensação, né? É uma delícia, eu acho assim, maravilhoso. Então eu sempre estimulo as pessoas a fazerem arquitetura e paisagismo agora também, né, gente? Porque é maravilhoso você juntar, porque tem muito arquiteto também que eu percebo, sempre quando eu vou fazer o projeto paisagístico, vem aquela casa perdidinha no terreno, sabe? Tem o limite lá do lote e a casa. Então eu acho que todo arquiteto, porque na faculdade nossa, nós não temos a matéria paisagismo. Parece que agora está tendo. Porque eu acho que isso é fundamental você ter num projeto, né? É fundamental você ter o paisagismo, porque, fazendo uma analogia, eu também sou muito apaixonada pela estrutura, né? Eu gosto muito, eu estudo muito, né? E quando eu comecei a estudar um pouco de estrutura, eu comecei a projetar, porque às vezes também eu faço projeto de arquitetura, pensando na estrutura. Então foi bacana, porque conforme eu comecei a pensar na planta, no projeto, na estrutura toda, eu falava, não, mas aqui vai ter que ter um pilar, mas eu posso passar para cá, mas eu posso fazer uma viga ali e tal, sabe? Então você começa a pensar junto com uma estrutura, não separado dela, a gente tem noção, mas quando a gente começa a estudar isso, a gente tem mais ainda. E paisagismo é a mesma coisa, porque quando você começa a fazer um projeto de arquitetura, já sabendo qual é a do paisagismo, você vai trabalhar com projetos mais verdes. Você vai fazer aquela integração. Hoje em dia tem bastante mais, hoje em dia tem mais essas arquiteturas. Só que a pessoa pensa, mas ela não quer pensar no tipo da planta. E se você já manja o tipo da planta, se você já sabe como ela vai funcionar ali, você já vai começar a deixar espaços determinados. Putz, aqui vai bater muito sol, talvez aqui eu não possa pôr um jardim, talvez eu coloque aqui. Putz, aqui vai ficar uma meia sombra, talvez eu deixe recuada essa casa um pouco mais para lá, para atrapalhar com o jardim mais para cá. Entendeu? Então você trabalha com os volumes, pensando no paisagismo, integrando essa história toda. Então eu acho que o paisagismo é essencial para quem projeta arquitetura também. Eu acho. Eu acho bacana. Vamos lá, continuando aqui. Então, nós temos lá, as alpíneas são maravilhosas, gente. Tem a purpurata e a zerumbete. Olha essa folha, olha isso. E a zerumbete dá essa flor fofa, ó. Eu tenho aqui também no escritório. E aqui, ó, é a purpurata. Ela gosta também de uma meia sombra, mas ela vai bem no sol. Mas não daquele solzão pleno, né? As orquídeas, maravilhosas. As agaves, que a gente pode estar trabalhando também. A agave é mais para um jardim assim, com pedra, tal, um lugar que tem muito sol, pode apostar nas agaves. Que também tem uma quantidade delas, que nada mais é do que a babosa, né? Essa planta tá usando muito também, que é a orelha de elefante, que é uma alocásia. Ela gosta de sol, ela assim, ó, tamanho da folha, né? Uma meia sombra. Quente e úmido. Olha essa alocásia aqui também, que maravilhosa. O solo tendo bastante umidade, não tem porque... Não... Gente, olha essa pileia, que fofa. Essa aqui também você pode apostar para trabalhar dentro da tua casa, ó. Pileia, olha essa folhinha. Gente, eu separei só com poucas espécies aqui, porque senão a gente vai ficar aqui até altas horas e não é o caso, né? É só pra gente entender, então, as plantas tropicais. A odontonema, que eu já mostrei, o beija-flor. Outra planta com flor, que vai super bem no sol, a lamanda. Pode apostar na lamanda, tá vendo, gente? É
É uma loucura, né? E aí aqui eu separei algumas imagens de ambientes tropicais, claro, né? Então aqui, ó, é aquilo que eu falei pra vocês. Esse ambiente é um ambiente extremamente tropical. Por quê? Tem água, tem madeira, tem uma imagem do Buda. Não é Buda isso, sei lá. E as espécies vegetais. Aqui eu tenho uma palmeira, que é uma raba de raposa, que também tá usando muito. Dracenas no fundo. Alocásias, cingônios, ó, folhagens com cor. Então, por exemplo, esse jardim aqui parece até que tem uma mata atrás. Então, foi muito mais fácil para a pessoa poder fazer um jardim. Mas nem todo mundo tem uma mata no seu terreno. Concordam comigo? Então, vamos lá. Esse aqui também é um jardim extremamente tropical, ó. Extremamente, tá? Geralmente na casa, tem gente que até tem lugares que consegue fazer. Então, nós temos lá uma fonte, muita planta, muita, um gazebo com uma cobertura de piaçava ou de sapê, que tem tudo a ver com paisagismo tropical. Esse aqui já é um pouco mais pé no chão. Por que eu digo isso? Porque é uma casa normal que a gente pode ter. Então, você pode ir lá, fazer um lago com carpas, um pergoladinho, olha que legal, e trabalhar com as plantas. E você percebe que tá meio misturadinho, ó. Bromélias no vaso, tá vendo, ó? Aqui umas plantinhas em volta, umas alocásias. Então, esse aqui é um paisagismo tropical. Ele é orgânico, mais rústico, não é um paisagismo todo simétrico. E aqui também eu marquei, eu gosto dessa foto, esse projeto, deixa eu até virar aqui. Se tiver alguém que fale, esse projeto é meu, você tá falando do meu projeto. Tem projetos aqui que não são meus, e desculpa se eu não tô citando o nome de quem é o autor, porque eu não achei. Tá? Eu só achei o trabalho bacana e tô mostrando aqui nessa live o estilo do jardim tropical, tá bom? Então tem jardins aqui que não são meus, esse, por exemplo, que tô mostrando pra vocês, não é de minha autoria, tá bom? Mas ele é bem legal. Então o que tem nesse paisagismo, ó? Vambora. Aqui nós temos a grama esmeralda, nós usamos muito grama esmeralda. Olha a forma orgânica aqui, fazendo um desenho, ó. Esse aqui, ele trabalhou com o quê? Com Ophiopógon. No tronco dessa árvore, com bromélias. Aqui tem uma fênix aqui atrás. Um pergolado com um deck, forma orgânica, tá vendo? Ó, tudo forma orgânica. E aqui bromélias, olha quantas bromélias. E essa palmeira que eu acho que é tem uma dracena aqui. Eu acho que essa palmeira é mais Tiftia. E o caminho de lajes de pedra com graminha no meio. Entendeu? Tudo orgânico. Jardim tropical. Que mais? Nós temos aqui outro jardim tropical. Olha que bacana esse daqui. Esse daqui dá para você fazer na sua casa. Por exemplo, ó. Você tem a grama esmeralda. Então, por exemplo, aqui deve ser a piscina, ó. Aí você tem a grama e aqui rente ao muro, você pode montar um jardim tropical. Você tá vendo? Existe uma delimitação aqui onde tem o quê? Aquilo que eu te falei, ó. As plantas mais baixas, aqui também é um Ophiopógon aqui embaixo, que é baixinho. Bromélias com uma meia altura, o cróton com uma meia altura. E aqui atrás a gente tem o que? A ravenala, que são essas folhagens, e a ravenala vai crescer. E aqui a gente tem uma fênix, não sei se é fênix, mas ela tem esse tronco todo diferente, e a palmeira em leque, e a folha em leque. Tá vendo? Aqui também tem uma helicônia, ó. Então tem helicônia, tem cróton, tem iuca, ó. Tá vendo? E elas vão super bem, por quê? Porque elas gostam do mesmo tipo de solo, do mesmo tipo de clima, tá bom? Então elas vão estando super bem aí. Aqui também são jardins mais usuais, que são com plantas, e é um jardim tropical. Por que é o jardim tropical esse aqui, gente? Porque ele tem bastante coisa. Olha aqui, tá usando muito isso aqui o pessoal tá usando muito hoje, que fica lindo. Então a gente tem o quê? Amaranta charuto, que tem uma altura. Embaixo a gente tem o filodendro danteano. O filodendro danteano ainda tá bebê, ele vai crescer. Mas essa planta aqui também vai crescer. Então isso aqui vai continuar sempre uma matinha, só que ela vai estufar. E embaixo aqui ele colocou o quê? Ó, uma graminha, que é o Ophiopógon. Aqui a gente tem um outro tipo de jardim tropical, também no acesso. Olha que interessante. Agora olha quanta espécie tem aqui. Você tem aqui uma amaranta embaixo, você tem a costela de Adão, você tem uma areca. Você tem, eu acho que essa daqui deve ser uma estrelícia, ó, essa aqui é a estrelícia. Aqui você também tem amaranta charuto, tá vendo? Então você tem quantas espécies aqui, ó? 1, 2, 3, 4, 5.
Tá vendo? É bastante espécie no mesmo canteiro. Bora lá. Que mais? Olha, que lindo esse jardim, também não é meu, mas eu achei muito maravilhoso. Essa planta, olha o contraste, gente. Isso aqui é uma pintura. Olha isso. Então, você tem a grama esmeralda, você tem esse canteiro fazendo esse desenho com essa cor, que é pequena essa planta, ó. Ela é pequenininha. Aqui atrás você tem o quê? O guaimbê. Aqui do lado, a pleomele, a pleomele também é um arbusto grande. E aqui embaixo o aspargos. Então, olha que composição perfeita. Parabéns para a dona desse projeto, porque tá perfeito isso daqui. E esse jardim aqui é de sol. Essa planta gosta de sol, o aspargo gosta de sol, a pleomele gosta de sol e o guaimbê também. E eles gostam do quê? Do mesmo tipo de solo, tá certo? Por isso que se desenvolve bonito. Às vezes você vê um jardim, você faz um jardim e você fala assim, nossa, mas tá feio, não tá legal. Por quê? Porque a hora que ele tá se desenvolvendo, ele não tá no solo certo. Ele tá fora do clima dele. Você precisa fazer uma irrigação. Ah, mas não tem irrigação. Vai molhar o jardim, molha as folhas. Época de inverno, tudo vai ficar feio mesmo. Mas mesmo se o ano inteiro tá feio, é porque alguma coisa tá errado. Entendeu? Então, bora lá. Aqui também nós temos uma composição maravilhosa. Esse jardim também não é meu. E o que nós temos aqui? Olha que fofo. Ó. Embaixo é samambaia. Você acredita que é samambaia? Samambaia. Samambaia. Orelha de elefante. Então, olha que composição verde maravilhosa. E aqui o que que é, gente? Uma jabuticabeira. Olha que fofo. Tá vendo? E aqui é tudo a mesma... Aqui ele também tem uma outra forração, ó. Aqui eu acho que ele tá com o guaimbê. Só que o guaimbê também vai crescer. Tá bem? Essa composição tá maravilhosa. Esse jardim aqui já é meu, ele é monocromático, eu fiz de propósito, ó. Tem um espelho d'água aqui, todo retinho. Esse jardim não é orgânico, mas são plantas tropicais, tá? Aí eu pus a dianela, o fórmel e aqui em cima tem a murta. Esse jardim ficou muito fofo, essa casa aqui. Esse aqui é um canto da casa, a casa era grande. Esse jardim é do Marcelo Novaes, que eu achei maravilhoso, eu coloquei aqui. Então, nós temos, olha que jardim bacana. O Marcelo Novaes, ele é bem tropical, viu, gente? Ele trabalha com bastante planta, ó. Deck, grama esmeralda, uma yuca e o biri. O biri é uma planta... Eu gostei muito desse projeto dele, porque o biri é uma planta que ela é muito rústica. Então, você pode trabalhar em canteiros centrais de avenidas. E o biri, ele tem de várias cores. E a flor dele é muito chegueia, muito, muito marcante. Tem laranja, tem rosa, tem vermelho. O biri é maravilhoso. Vamos lá, que tem mais algumas imagens aqui que eu quero mostrar. De paisagismo tropical. Esse aqui também tá bem bacana, ó. Caminho, lajes de pedra com grama. Isso aqui, gente, é muito legal trabalhar com laje. Eu trabalho bastante. Moreia. Filodendro danteano, e ele trabalhou com umas palmeiras aqui, que é a carpentária, que é uma fofa. E o que eu falo sempre para as pessoas? Terminou a casa, vai fazer uma calçadinha, esquece de pedreiro. Externo, a gente não precisa de contrapiso. A gente precisa de drenagem. Quanto menos contrapiso você tiver de alvenaria, de cimento, concreto, essas coisas, melhor é para o seu jardim. Por isso que essa opção de trabalhar com os caminhos, com laje de pedra e grama, é sensacional. E hoje em dia também tem muita planta não, louca. Tem esses pisos drenantes, né? Então, quanto menos concreto, quanto menos contrapiso você tiver na área externa, é melhor. Aqui também, esse jardim, gente, foi meu primeiro jardim e eu amo esse jardim. Ele é lindo. Ele tem um espelho d'água aqui. Aqui atrás era uma espaço, era uma churrasqueira. Fiz o espelhinho d'água, fiz o deck com pedrinha. Essa planta chama bulbine, ela é linda, super rústica. Arundina é uma orquídea terrestre. Papiro, que a gente usa muito em espelho d'água. E aqui era o acesso principal da casa. Ó, grama esmeralda com laje de pedra, helicônia, buchinho, palmeira lucuba.
Esse jardim ficou muito lindo, foi meu primeiro trabalho. E olha esse contraste, gente. Isso aqui você tem um espaço com sombra. Trabalha com a peperômia, limão e o pacová. Olha o contraste. O pacová vai crescer um pouco mais e a peperômia não vai ficar maior que isso. Então, se você consegue trabalhar esse contraste, é aí que tá a beleza do paisagismo, entendeu, gente? Ops. Não adianta a gente ficar aí achando que não dá, porque dá. Aqui eu fiz alguns espaços para quem tem espaços menores, mas é sempre assim, ó, tipo uma varanda, né? Aí você trabalha com o paisagismo lá no fundo, tá vendo? Sempre escolhendo as espécies certas. Aqui também, ó, um espaço menor. Costela de Adão, Pticosperma elegans, essa palmeira. E aqui a gente tem a Maranta charuto e, ó, brita no chão. Tá vendo? Com um caminhozinho. Aqui um pouco de iluminação, mas eu não vou falar de iluminação hoje. Então, nós temos aqui, essa planta é maravilhosa. Essa daqui é um pândanus. Ele tem a raiz aérea, é uma planta mais de charco, assim. A licoala, e aqui embaixo a gente tem o Ophiopogon. Então, você entendeu a composição, gente? É um pouquinho mais baixo, médio e alto. Essa é a composição para você fazer um paisagismo. E aqui eu separei alguns projetos. Então, o que a gente faz? Então, com todos esses elementos que a gente tem para fazer um projeto, um paisagismo tropical, que eu te falei, são as plantas tropicais, pedras, madeira, água, escultura. Você vai fazer o quê? Com tudo isso, a gente faz o quê? Um projeto. Então, eu separei um projeto aqui para vocês. Esse aqui é um projeto. Então, por exemplo, o que tem aqui? Ó, uma mancha de alguma planta, acho que eu pus aqui agapanto. Tá vendo? Então, aqui eu tenho uma mancha de agapanto. Aqui embaixo eu tenho uma mancha de lírio. Essas pontinhos aqui são palmeiras, ó. Aí aqui eu tenho uma mancha cor de rosa, que é aquela forração abacaxi. Aqui eu vim com um croto, tá vendo? Então, o paisagismo, a gente vai organizando as espécies, olha aqui. Aqui eu tinha uma hemigrafis, que também tem uma cor rubra, e umas palmeiras aqui. Caminho de lajes, ela não tinha piscina, essa cliente. E aqui é no jardim bem sombreadinho. E aqui é o acesso para a garagem. E aqui as manchas orgânicas. Então, o meu paisagismo, ele é bem tropical. Eu dou uma mesclada, eu mesclo curvas com coisas retas que eu acho legal. Esse aqui é um projeto que eu fiz à mão. Olha que legal. Então, a gente distribui. Olha aqui, por exemplo, aqui é a piscina, né? Aí aqui ela tinha um pomar. Já existia um pomar. Então, eu fiz a piscina. Aqui ela tinha o espaço da churrasqueira. Eu fiz um deck aqui. Fiz um outro decão aqui, ó, que tinha mais sombra. E aqui eu fiz um lance com água, gente. Ficou muito fofo esse espaço, sabe? Aqui a gente fez uma horta, se não me engano. E aqui ela já tinha esse acesso. Ela tinha umas patas de elefante aqui. Aqui eu fiz outro jardim tropical. Bem orgânico, ó, tá vendo? Bem orgânico, né? Que mais? Esse é um outro projeto também que eu fiz. Ficou muito legal. E tem uma planta que tá usando muito, mas acho que ela não é tropical, que é uma sete léguas que chama. Não, não é 7 léguas, é 7 copas, é uma árvore que tá usando muito. E esse aqui é um outro projeto. Então, eu sempre gosto também de mostrar para o cliente, né, as espécies com as fotinhos, ó, o chão como vai ficar. Aqui também, ó, bem orgânico. Aqui já tá uma parte mais reta, tá vendo? Eu quis deixar mais reto. Mas aquela parte de trás, ó, bem tropicalzona. Aqui a gente trabalhou com 2 jabuticabeira, uma mesona embaixo. Essa lateral aqui é bem sombreada, então a gente trabalhou com espécies também de sombra. É isso aí. Que mais? Aí eu queria falar pra vocês só esse rapidinho aqui, ó. Vamos supor, quando você vai plantar... Vou pôr mais pra cá. Quando você vai plantar ou no vaso ou no jardim, qual é a receitinha? Uma parte de terra vegetal, para quê? Para nutrir o solo.
uma parte de humus de minhoca, que é para quê? Para nutrir e estruturar o solo. Uma parte de quê? De areia, ó lá, para drenar, para não ficar aquela terra grudenta. Então você põe areia, entendeu? E uma parte de fibra de coco para reter a umidade. Isso tudo você vai fazer essa mistura e vai colocar na cova ou no vaso. Aí, de 2 em 2 meses, fiz um esqueminha aqui também. Você vai fazer uma adubação orgânica. Porque a gente tem a orgânica e a química. Às vezes no plantio, eu coloco adubação química também. Eu aprendi com agrônomo isso, tá, gente? Porque essa história de... Como nós somos arquitetos, e a gente não é agrônomo. Tanto é que às vezes você vai num cliente, ele fala, ah, mas eu tô com um problema nessa planta, ela tá com esse problema, ela tá com praga, com uma doença e tal. Eu não sei, eu tenho noção. Só que assim, eu não sei como é que faz para cuidar. Eu implanto o jardim. Aí, a manutenção, a pessoa tem que contratar um agrônomo. É que nem cachorro, que você não tem que levar no veterinário. Paisagismo, você tem que chamar o agrônomo. Eu não sou agrônoma, eu sou arquiteta e eu gosto de implantar jardim. Eu sei o que é bacana, o que vai bem. Aprendi como faz o substrato para você colocar nas espécies vegetais. Se eu não sei, eu vou ler. Só que eu não tenho a capacidade, não é a capacidade, eu não tenho a autoridade para dar um receituário para a pessoa passar de coisa. A gente já tem tanta coisa para pensar. Ainda vou ficar pensando no tipo de veneno que tem que ser usado em cada tipo de planta. Então eu sempre pergunto para um agrônomo. Se o cliente não quer fazer uma consultoria com um agrônomo, eu, junto com a cliente, né, tenho a liberdade de falar, olha, eu não sou agrônomo, eu tenho que conversar com uma pessoa que possa passar esse tipo de receituário, ou o que é bom, o que não é. Porque, querendo ou não, veneno é veneno, né? E, principalmente se a pessoa tem animal dentro da casa, alguma coisa assim. Então, não é legal. E outra coisa, a planta só fica doente ou com bicho se ela não tá no lugar adequado, né? A probabilidade é menor. Não é impossível, né? A cupim, essas coisas, mas a probabilidade é bem menor de se ela tá saudável, ela não vai ficar doente. É que nem ser humano. Se você tá saudável, você ficar doente é mais difícil do que se você não tiver saudável, tá? Ser humano, ser vivo é tudo igual, né? Só que a gente pensa. A planta não pensa, mas ela também é ser vivo. Bora lá. Então, eu separei isso aqui para vocês. Que mais? Ah, irrigação é importantíssimo. A irrigação automatizada tem por gotejo, que ela fica pingando lá, e que faz aspersão, que sempre tem que ter aspersão, que é aquilo que eu falei para vocês. Para você ter uma folhagem bonita, a folha tem que estar molhada. Então, eu acho que só irrigação de gotejo não funciona. Tem que ter a aspersão, sim. E tem gente que faz na própria caixa d'água que vai fazer a aspersão, que vai fazer a irrigação, desculpa, já coloca lá o adubo foliar, sabe? Bem bacana isso. E aí eu separei algumas plantinhas aqui pra vocês que querem ter, tipo... Hoje a gente fala muito de Urban Jungle. E esse é um termo novo. Urban Jungle surgiu por causa das pessoas que estão nas cidades e não conseguem sair, estão ficando doentes por falta da natureza, de ter contato com a natureza, porque quando a gente era... Antes da gente ser civilizado, a gente vivia mais na natureza, né? A gente dormia da hora que o sol se punha, a gente acordava a hora que o sol nascia, a gente tinha esse contato com a natureza. Então, essa história do Urban Jungle é trazer o verde para dentro de casa. E eu acho muito mágico. Olha que fofo. Esse aqui é as plantinhas que você pode colocar dentro da sua casa. Eu acho que fica muito legal. E eu separei algum nome delas aqui. Apleia, filodendros, alocásias, jiboias e calateias. Filodendro, ó, esse aqui tem 2 cores. Tem muitos hoje, né? Jiboia aqui. Filodendro. Esse aqui é alocásia. Jiboia. Esse daqui, eu acho que esse aqui é uma calateia, tá, gente? Tem que confirmar.
Olha que legal, aqui também. Olha o tamanho desse filodendron. Tá vendo? Ele fica enorme a costela de Adão, ó. Olha que bonitinho. Então eu separei umas imagens aqui do Urban Jungle. Ai, e é isso. Minha live sobre projetos paisagísticos. Era isso que eu queria falar para vocês. Então, é isso. As plantas tropicais, elas são exuberantes, né? Tem folhagens grandes, a maioria são de meia sombra, né? E eu estava fazendo uma pesquisa porque antes do planeta sofrer essa bagunça toda, né, de separar os continentes, existia mata, né, em um lugar. E quando se separou o continente, ficaram algumas matas. Então por isso que a nossa vegetação, os jardins de Bali são maravilhosos, porque está na mesma faixa do Equador, é quente e úmido, né? Então tem plantas que não são brasileiras, mas que são de clima quente e úmido. Aí se vocês quiserem perguntar alguma coisa, eu tô aqui para explicar alguma coisa que ficou faltando, né, para vocês. E queria mostrar um livro que eu gosto muito, que é esse. Se alguém quiser se aprofundar mais nas espécies. Esse livro aqui é do Henri Lorenzi e de Luiz Emídio de Melo Filho. Tanto é que esse livro ele foi autorizado pelo Henri. E eu tenho milhares de livros que eu amo. Esse aqui também é sensacional. Maravilhoso, né? E claro que não podia deixar o meu querido Burle, que é quem me inspirou a vida inteira. É isso, gente. Foi um prazer. Obrigada a todos que estão aqui comigo. Se vocês quiserem, quem ficou até o final vai ganhar um presentinho, que eu vou dar para vocês esse PDF da aula de hoje, que foi um aulão, né, mais ou menos. E se alguém quiser, manda um oi no meu direct aqui do Instagram. Compartilhem o vídeo. Essa live vai ficar gravada no meu Instagram também, com o nome live e com uma capa escrito Projetos Paisagísticos Tropicais. Tá bom, queridos? Um beijo e fiquem com Deus. Tchau, tchau.